O Império do Brasil poderia ser restaurado? Essa é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Então o pessoal começa a estudar a história do Brasil, se aprofunda um pouco mais, e aí descobre que a Casa Imperial do Brasil, ela ainda existe, né? Existem vários ciclos monárquicos, possivelmente tem alguém aí de alguns assistindo, e as pessoas ficam assim, nossa, que estranho, ou então tem alguma reação de deboche, pô, que ridículo, se vai ter Império do Brasil, o rei vai ser eu, e aí vira uma discussão bunda, né? E aqui nesse canal nós não fazemos discussões bundas. Então, essa pergunta acaba vindo, pô, mas o Brasil poderia restaurar a monarquia, uma monarquia constitucional, ter uma monarquia, quem sabe, parecida, nem com a Espanha, mas com a Inglaterra, sabe? E achando que a Inglaterra é só simbólica, não é, tá? A monarquia inglesa não é simbólica, tá? Só falar isso pra vocês, beleza? Beleza. E que sim, gera lucro também pros ingleses em certa medida. Muitas pessoas vão ver os castelos, vão conhecer nem só a família real, porque claro que você não vai ter acesso a eles, né? Mas vão ver onde eles moram. E vem essa pergunta: não poderíamos fazer o mesmo no Brasil? Isso ficou muito forte quando um dos processos mais antigos em vigor, ele chegou ao fim, que era a disputa dos herdeiros da dona Princesa Isabel em relação ao palácio onde o governador do estado do Rio de Janeiro mora. Aquele palácio pertencia a Princesa Isabel e Conde Duc, se não me engano, e claro, com um golpe republicano. Eu tenho um vídeo aqui explicando porque a gente usa o termo golpe republicano, tá? Então não chia. Com o golpe republicano, é óbvio que a República tomou para si essas e outras posses. Muito tempo depois veio esse processo, né, de que, olha, nós queremos recuperar o que é nosso. E é claro que a justiça deu um parecer favorável ao governo do estado do Rio de Janeiro, tá? Isso é uma curiosidade rápida para vocês. Então, a pergunta: seria possível a monarquia voltar, restaurar a monarquia brasileira? Vamos lá, eu acho muito difícil, beleza? Muito difícil. Mas antes de explicar porquê, é óbvio, nós sempre começamos indicando livros para vocês. Isso aqui, pessoal, é uma... não é uma coleção, né? Na verdade, são 2 livros, entre tantos, né? Sobre a história do Império. Eu tenho também, quero indicar para vocês, já que eu tô falando de Império, As Barbas do Imperador. Olha, para mim, um dos grandes livros da imortal Lilia Moritz Schwartz. Você pode não concordar com algumas coisas que ela fala hoje, ela fala um pouco de groselha mesmo, mas uma grande historiadora, uma grande professora. Então, salve titia Lilia. E eu acho que é um dos livros que eu mais gosto dela, beleza? Sobre Dom Pedro II, mas não só, né? Fala um pouquinho da construção do que foi o Império do Brasil, o segundo Império do Brasil, que é o que vai moldar a nossa cultura também, tá? Tem o Heitor Lira, não é? Que fala também de Dom Pedro II, muito bom também. Comprem, é claro. Zé Murilo de Carvalho também tem um livro sobre Dom Pedro II. Porque quando a gente fala de império, restauração de império, a gente tem que contar a história de Dom Pedro II, do golpe republicano, do exílio na França. Então, esses livros que eu indiquei, esses autores que eu falei para vocês, vale a pena estar dando uma lida, dando uma olhadinha, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vamos lá, pessoal. Eu já falei que eu acho que não é possível. Por quê? Porque a estrutura republicana já está muito bem montada, obrigado. Se já era difícil para o imperador lidar lá atrás com as oligarquias regionais, com os grupos ali, os grupelhos que existiam, imagina hoje. Olha a estrutura que foi montada, que acaba culminando nas ações ali na Praça dos Três Poderes. Aquilo está muito bem organizado e, pasme, muito daquilo ultrapassou o Império.
Pessoas que estão na política desde lá de trás. Famílias que nunca deixaram o poder. Passou os Dom Pedro, passou um monte de ditador, passou, Floriano, e essas famílias continuaram e continuam no poder. É essa a estrutura que manda de fato. Então, se vocês acham que o imperador voltaria, vamos restaurar a monarquia por causa do poder moderador, que é quem organizaria as coisas, gente, sem combinar com os russos, daria merda. Não aconteceria. Então, olha a dificuldade que se tem para renovar e, de fato, de verdade, restaurar de forma minimamente decente um Congresso, né? Os deputados, os senadores, o presidente da República, que vai indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. São artimanhas que vão sendo traçadas há séculos. Olha os escândalos com o Banco Master e INSS que estão sendo empurrados para debaixo do tapete porque descobriu-se que tem pessoas graúdas envolvidas. Vocês acham que um monarca ele conseguiria ter um jogo de cintura em relação a isso? E outra, vamos partir da realidade. Eu não parto da realidade assim, digamos que é possível. Possível, tudo é possível. Mas, partindo da realidade de fato, para que isso aconteça, não basta um clamor público. Poderia ser toda a população, nós queremos que o Império volte. Vocês veem o horizonte disso acontecendo? Não. Primeiro fator, o clamor público, vamos descartar. Segundo, que poderia ser o primeiro, já fecharia a tampa do caixão. Os nossos deputados ou senadores é que teriam que convocar inicialmente um plebiscito e pôr isso em votação. E vocês veem o horizonte para que a máquina política faça isso? Não. A máquina política não tem interesse nisso. Eles veem quase como algo folclórico. Então, por esses dois fatores, eu digo para vocês que não seria possível. E talvez você mesmo que esteja vendo esse vídeo seja uma pessoa que gosta de história, gosta de história do Brasil, admire a pessoa de Dom Pedro II, mas não tem interesse que a monarquia volte. E isso é interessante. A nossa república, ela foi muito bem sucedida em conseguir afastar da população geral qualquer tipo de apreço, apelo, qualquer outro ar em relação à família imperial brasileira. Eles queriam fuzilá-los, tá? O que seria muito mais dramático, porque assim, o Império tinha apoio na época do golpe. Imagina se eles fuzilam a família imperial. Dom Pedro II já é um idoso, criança. Tipo o que os comunistas fizeram lá com a família imperial da Rússia. Que matou criança, matou mulher, matou a porra toda. Ia ser um banho de sangue. A população ia, vamos dizer assim, amotinar, ia dar M. Então eles exilaram. E foi trabalhando uma contracultura imperial. A ponto de que hoje, pra gente, é uma coisa assim, quase pré-histórica, entre aspas, para muitas pessoas. Ao contrário dos espanhóis, que continuam vivendo isso. Da Inglaterra, que continuam vivendo isso. E até na Ásia, tá? Nós temos países na Ásia, no Oriente Médio, que têm as suas monarquias. E muito bem, obrigado, né? Parece que monarquia é uma coisa exótica que em nenhum outro lugar do mundo desenvolveu. Então, já falei, Inglaterra, Espanha, mas eu poderia pegar ali, ó, alguns países do Báltico, poderia pegar a parte da Suécia. A Suécia não é nada. Compreende o que eu tô falando pra vocês? Que não é uma coisa folclórica pré-histórica, que esses países continuam mantendo
de alguma maneira, essa representação real, monárquica, que perdura há séculos. Mas aqui esse cordão umbilical foi cortado. Então, por esses pontos que eu expus, eu acho muito difícil. Tá? É claro que nós temos círculos monárquicos em vários lugares. É só você botar círculo monárquico, que você vai ter um perto de você. Você vai lá, debate, estuda, trata esses e outros causos, mas num horizonte, gente, eu acho muito improvável, tá? Se você gosta desses assuntos e outros e não é inscrito nesse canal, considere se inscrever aqui no Papo de História, porque semanalmente nós temos assuntos de política diária, mas também de formação e informação e a história do nosso lindo, belo, garboso país chamado Brasil. Então, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de ver mais 10 vídeos, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E eu estou tentando fazer amizade com o robozinho do YouTube. Até o próximo vídeo. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.